Bom dia, gente! Tudo bom? Aula de hoje nós vamos começar agora com uma partezinha um pouquinho mais, não vou dizer chata não, entende? Mas eu vou dizer que é assim, uma partezinha mais importante, né? Uma parte muito importante da nossa disciplina, que é a morfossintaxe. Nós vamos começar com oração, frase e período, mas vocês vão ver que oração, frase e período é um conteúdo muito fácil, é um conteúdo muito tranquilo, tá? E sintagmas nominal e verbal nós vamos ver na próxima aula, que vai ser na quinta-feira. Mas desde já eu quero que você pegue o seu livro aí aonde você estiver e você abra-o na página 63, porque da 63 até 65 estão os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode sim conferir no seu livro, ok? E aí, na página 63, você vai ver que está dizendo assim: alguma vez você deve ter se deparado com a pergunta: o texto é organizado em versos ou em prosa? Qual é a diferença fundamental? O texto em prosa, gente, ele é organizado em parágrafos, ok? Esquece verso, esquece estrofe. Ele é organizado em parágrafo, o texto em prosa. E o parágrafo, ele tem frases, ele tem orações e ele tem períodos. Ou períodos que mais pra frente vocês vão ver a divisão de períodos simples e períodos compostos. Provavelmente, ano passado, no quinto ano, vocês devem ter visto isso assim, bem rapidinho. A professora deve ter dado uma explicadinha sobre esse assunto, então talvez vocês se lembrem, ok? Mas esse conteúdo a gente vai ver melhor agora no sexto ano. Então, vamos lá. O período é constituído de uma ou mais orações e a oração é constituída de sintagmas nominais e verbais. Os parágrafos, os períodos, as orações e os sintagmas são unidades significativas que formam o texto inteiro. Provavelmente em redação vocês devem ter visto isso, né? Mas a gente em português a gente também vai dar uma apreciada melhor na estrutura disso aí. A frase é um enunciado completo que pode ou não ter um verbo como núcleo. Pode ser que a sua frase tenha um verbo de ligação. Tipo assim, a menina é bonita. É um verbozinho de nada, é um pequenininho que tá ali escondidinho. Ele é um verbo de ligação, ele não tem tanta relevância dentro da frase, por isso eu posso chamá-lo de frase. Se fosse um verbo mais importante, se fosse um verbo que se tornasse o núcleo da minha oração, da minha frase, se fosse um verbo que fosse de extrema importância para a frase, sem ele ela não teria sentido nenhum, aí esse enunciado deixaria de ser frase e passaria a ser oração. Mas se é um enunciado completo, se tem sentido, eu chamo de frase. Pode ser uma palavra, 2, 3, quantas forem, ok? Por exemplo, o que eu mais falo para vocês quando vocês estão fazendo bagunça na sala: silêncio! É uma frase, mesmo sendo uma palavra só. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você fala para quem te acordou, seja sua mãe, seja seu pai, seja a vovó, quem é que te acorda, bom dia, é uma frase. Quando você quer passar, tem alguém na sua frente, com licença, é uma frase. Quando você escuta o vizinho brigando lá do outro lado, às vezes a gente escuta, não é porque a gente é fofoqueiro, não, é porque eles falam às vezes gritando, aí a gente escuta eles gritando: cala essa boca! É uma frase também, ok? Apesar de ter o cala, que é um verbo já, do verbo calar, mas ele não é o núcleo, né? Ele não é a parte mais importante, ele tem a mesma ideia do silêncio, então ele pode ser considerado uma frase também, ok? Já a oração é uma unidade que é toda formada em torno do verbo. O verbo ou a locução verbal, eles estão ali unidos, formados
para manter a oração. E o período é quando eu tenho uma ou mais oração. Se eu tenho uma oração só, ele é um período simples. Se eu tenho várias, ele é um período composto. Ele vai começar lá na minha letra maiúscula e vai terminar no meu ponto final. Por isso, é extremamente importante que a gente saiba utilizar ponto, vírgula, a gente saiba iniciar a frase com letra maiúscula, porque é ela que vai nos orientar, nos direcionar quanto ao uso da oração e do período, porque o período é marcado justamente pela inicial maiúscula e pelo ponto final, lá no finalzinho, ok? E aí, eu separei com muito carinho aí essa imagem que tem uma explicação bem fácil, bem básica para a gente aprender. O que é frase? É uma unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual expressamos as nossas ideias. Feliz aniversário, parabéns, oi linda, oi gato, oi bonitão, ei, tudo bem? Isso é frase. O que é oração? É uma frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É quando o meu verbo é a parte principal daquele enunciado. É quando sem aquele verbo a frase perde totalmente sentido. Por favor, façam silêncio. Sem façam, a frase perde sentido. Por favor, silêncio. Você nem sempre consegue organizar. Então, se perde um pouco do sentido, se perde a parte mais importante, é como se fosse, então, a oração. É muito simples. A frase é como se fosse uma unha. Se você perde uma unha, daqui a pouco ela cresce de novo e aí tá tudo bem, né? Não vai fazer tanta diferença. Agora, se você perde um dedo, aí você já sente a diferença, né? Quando você perde uma unha, faz de conta que o verbo é uma unha. Se no enunciado você perdeu uma unha, que é um verbozinho simplesinho que não faz muita diferença, com ele ou sem ele você consegue entender, é uma frase. Agora, se você, sem o verbo, é como se você tivesse perdido um dedo inteiro, é como se você perdesse totalmente o sentido, é como se não tivesse como manter, aí é oração. Tá? E período é uma frase formada por uma ou mais orações. Pode ser simples, com uma oração só, ou pode ser composto com mais de uma oração. Desejo que você seja feliz. Eu tenho aí dois verbos, desejo e seja. Desejo que você. Desejo que você é uma oração. Seja feliz é outra oração. Duas orações. É um período composto, ok? Mas aí essa diferença de período simples e composto eu vou explicar mais pra frente. Hoje eu só quero que vocês entendam a diferença de frase, oração e período. Frase é um enunciado com ou sem verbo, por onde eu expresso a minha ideia. Oração já é uma frase mais ressignificada, que tem que ter um verbo ou uma locução verbal, e sem ele perde totalmente o sentido. E o período é quando eu tenho uma frase formada por uma ou mais orações. Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês pratiquem até então isso que a gente viu hoje. Vocês vão pegar o livro de vocês aí e em casa vocês vão fazer, vão ler o texto da página 63, que é um apólogo. Para quem tem dúvida, o apólogo ele é um gênero textual que até se parece um pouco com a fábula, porque ele é uma narrativa que se estrutura em prosa, às vezes em verso, mas geralmente em prosa. Ele tem personagens que são seres inanimados, nem sempre são animais, tá? Podem ser objetos. Vocês vão ler esse apólogo que tem aí na página 63 e vão fazer os exercícios da 64 e 65. Na quinta-feira que vem, a tia vai mandar 2 vídeos. Um vídeo bem curtinho com a correção dos exercícios e um outro vídeo com a explicação dos sintagmas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom, meus queridos? Olha, um grande beijo para vocês, estudem, tá bom? Com muita atenção e dedicação, e qualquer dúvida, vocês mandem lá na plataforma que eu estou disponível para ajudar vocês. Fiquem com Deus, grande beijo.